João 10, 12. Perdão. Aí mesmo, João 10, 12. Tá bom? Jesus ele vai mencionar aqui. Aleluia. Que diz assim. Não é Mateus, é João 10, 12. Isso, é isso mesmo. Está dizendo aqui, ó. O mercenário que não é pastor e que não percebe as ovelhas, e vinha o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispensa, mano. Dispersa. Separa. Você está vendo aí? Porque, veja bem, Jesus está falando de mercenário. Há muitas pessoas que nesse momento, por ela não ter discernimento, a experiência de querer conduzir ou então entrar, mas há um mercenário ali. Há um falso profeta que está ali dispersando as ovelhas, as pessoas. O que ela está em tudo que ela quer? Só lucro. Meus amados Nilza. Só lucro. Só rendimento. E quando vem o lobo, ela foge, dispersa e deixa lá. Porque, veja bem, as ovelhas não são dele. Ele deixa lá e foge. E o lobo vem e arrebata elas da mão dele. Então, o que nós temos visto hoje, muitas igrejas aí, elas estão o quê? Querendo lucro. Mas quando vem o lobo, e que é ele, o lobo, rebate e deixa lá. Tem uma experiência que do irmão meu, que ele chegou e disse para mim, irmão Carlos, eu saí de uma dominação, entrei numa dominação, né? O pastor lá, ele me ofereceu um cargo, hoje também. E ele até me deu uma palavra que eu vendesse a minha casa, o meu carro, né? Que eu ia atuar lá na igreja como uma posição, mano. E eu pensando que tinha vendido tudo que tinha para estar ali, quer dizer, ele fez para agradar o homem, né? Muitas coisas. E quando essa igreja veio a pandemia, meu diácono mesmo, esse pastor, ele não conseguia mais segurar ninguém. Porque geralmente as igrejas fecharam, a maioria todas, principalmente as igrejas pequenas. E ele ali dizendo, poxa, eu pensei que este pastor tinha me prometido um cargo, me desse uma posição, eu ia me levantar aqui, me subir. Mas totalmente foi o contrário, mano. Foi para água abaixo. O pastor tive que fechar a igreja. Não deu mais ninguém. Como é que ele ia manter a igreja em pé se não tinha ninguém mais? Então ele teve o quê? Fechar a igreja. E a ovelha que estava lá, que ela foi enganada, ela saiu de mão abanando. Não pôde levar nada. É como diz, é um mercenário, mano. Quem é a ovelha de Cristo, ela segue o bom pastor. O pastor conhece. E como eu falei, ele não segue o mercenário, ele não segue o estranho. E por nós ver agora em diante, há muitos nesse momento agora, ovelha, que elas estão seguindo o pastor. Essas ovelhas que seguem o pastor não são ovelhas de Cristo, amado. Às vezes são ovelhas desgarradas. Ovelhas que não têm pasto. Elas estão para lá e para cá, pulando assim, vendo. Se nós formos ver de muitas igrejas hoje aí, nessa pandemia, muitas igrejas elas fecharam, amado. Por isso que muitas vezes a Paz de Vida, nós, né, eu creio que nós da liderança, nós temos aqui a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Antes de mencionar alguma coisa, nós não fazemos nada por intermédio de nós mesmos, nossa vontade, mas na vontade daquele que nos enviou. Muitas igrejas hoje aí, elas estão, sabe o que, amado? Elas estão não somente uma casa de oração,
mas também elas estão vendendo algo que abrange o ego da pessoa, que até mesmo não tem um ganho fora a parte. Há muitas igrejas que eram dentro da igreja, apesar que é casa de oração, são casas, sabe o quê? De confim, de salteadores. Eles estão vendendo coisa dentro. Não, vamos preparar aqui um churrasco, bora fazer uma feijoada, ter um ganho, para uma parte para a igreja, outra parte para o irmão, e assim eles vão levando. Mas muitas vezes, amado, Deus ele diz: a minha casa é casa de oração, não é de salteadores, de venda, não. A pessoa que faz desta maneira, aí por aí fora, elas não são de Cristo, elas não são ovelhas de Cristo. Elas querem ter só lucro. É muito cautelado nessa parte aí, mas nós temos que ter reverência, nós temos que ter temor de Deus. Né? Porque, veja bem, o que nós temos visto hoje, você entra numa igreja, tem uma cantina, quando não tem uma livraria, quando tem algo ali para desgostar, tá entendendo? Mas eu vejo nem ali é só uma face ali, tá entendendo? A gente tem que ver algo que, da onde que está vindo a direção de Deus, a voz do Senhor, para poder mencionar o que é certo e o que é errado. Hoje está tão disperso, amado. Muitas pessoas, o que é certo é errado, o que é errado é certo agora. Tanto faz. Eles vão estar ali, trabalhando de toda maneira, de todo jeito, fazendo um movimento ali. Nós temos que diligentemente atentar para esse momento aí, amado. Porque o inimigo ele se camufla de uma maneira tremenda que nós, um dia, eu e você, cada um de nós, um dia, nós vamos responder no tribunal, sabe o quê? Do celestial do Rei de Deus, meu diácono. Cada um de nós, um dia, vamos responder, amado. Porque às vezes é a nossa própria vontade, nem a vontade de Deus. Aquilo ali, sabia que isso desagrada a Deus, a conduta de Deus, abomina a conduta de Deus, porque Deus ele não vai repartir essa glória com ninguém. Deus não vai repartir essa parte com ninguém, amado. Dele é dele e pronto, acabou-se. O que nós temos visto, muitas igrejas hoje aí estão esparceladas. Elas estão inchadas. Mas não tem glória de Deus. E nós temos que ver isso aí. Porque, veja bem, eu não sei se você já viu, ter percebido, né? Algum irmão, quando ele está nesse movimento, há uma máscara diante dele que ele não está vendo o certo que é o certo e o que é errado. Ele vai continuar fazendo erro e isso já não passa de um pecado, meu diácono menino. Passa de uma iniquidade, amado. Não tem mais temor de Deus. O pecado, o temor de Deus passou bem longe já. E ele vai continuando fazendo erro. Chega no momento que a mão de Deus vai pesar, amado. Porque de Deus não se escarnece, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba, amado. Há muitas pessoas que elas estão colocando a mão de Deus, dizendo isso aqui é de Deus, Deus está no comando, mas ele não está no comando. E muitas coisas estão sendo abatidas, entendeu? Porque as pessoas elas estão fazendo algo, comércio de casa de oração, e que Deus disse, aqui não é minha casa de comércio, é casa de oração. Nós temos que ver que nós temos que dizer que se nós puxar para um tempo da igreja primitiva, a igreja primitiva ela tinha um movimento, mas um ajudando o outro, um atuando de maneira que a igreja levantasse, e a igreja era próspera. Ela era próspera.
Porque hoje eu creio que a igreja, ela não tem que ser inchada, mas ela tem que ser cheia da presença do Espírito Santo. E o intuito do Senhor não é, geralmente, sim, é a salvação. Buscar aquilo que estava perdido lá fora. Hoje, muitas igrejas, elas só estão pregando a prosperidade, mano. E muitas pessoas hoje, eu creio que hoje ela, por ter uma campanha, não é o intuito de querer ir na campanha buscar algo para si, mas sim glorificar, exaltar, entregar a Ele. Quando nós olhamos lá em Mateus 26, 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas são acrescentadas, Ele vai acrescentar. Mas uma coisa eu te digo, Ele pode até acrescentar água na tua e tu reconhecer que Ele lhe deu. Mas tudo é dele, mano. Nada é nosso. Eu sempre tenho falado para minha esposa, amor, ao você levantar, ao acordar, a primeira coisa que você tem que fazer, agradecer primeiro, presente, dar um presente, que é a vida, o suspiro. Esse é o suspiro, a vida que Ele nos dá, Ele dá de presente. Ele dá de presente. Então, eu e você, para que nós venhamos ser protegida, nós temos que ouvir a voz do bom pastor, amado. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Aquele que é do Senhor Jesus, Diácono Mendes, ouve a voz do Senhor. Mas aquele que não é da voz do Senhor Jesus, ele não ouve, ele não dá manutenção. Ele não está nem por aí pela palavra, o temor de Deus. Ele está mal, está nem aí. Mas o Senhor Jesus, ele ouve a voz do Senhor Jesus. Ele ouve a voz da sua ovelha. Ele conhece, ele sabe quem é. Nós temos que atentar muito para isso, amado. E em cima disso aí, há uma profecia. Que eu quero que você abra. Eu estou finalizando a mensagem em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que diz lá assim. Mateus, capítulo 7, 21. 7, 21. Amém. Mateus 7, 21. Até o 23. Vou ler o 21. Aqui é uma profecia. E cada um de nós... Espero que essa profecia não cumpra na sua vida. E para alguns dos seus que já, não sei. Mas vamos orar por eles. Porque essa profecia ela vai acontecer. Querendo ou não, né, a massa amada irmã Deus, vai acontecer essa profecia. E é muito forte. Jesus ele vai dar um esquarochalão em cima dessas pessoas. Olha o que ele vai dizer aqui. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia não há de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres, ou quer dizer, maravilhas? Então ele darei explicamente, vós conheci, apartai de mim, e os praticai a vós iniquidade. Se você refletir a sua atenção, João que nós lemos, capítulo, versículo 10, 27, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu os conheço e elas seguem. Eu conheço-as. E a Mateus 27, e aqui 7, 21, ele diz assim, 22 diz assim, e nem que o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai e os seus. Aí ele vai dizer assim, ele vai profetizar assim, muitos naquele dia não há de dizer, meu Senhor, Senhor,
porventura não temos nós profetizado em teu nome não tens pedido demônio, em teu nome não temos fizeres muito milagre? Essa palavra, amado, ela vai se cumprir na vida de muitos. Vai se cumprir muito aí. Há muitos de profeta e mercenário, porque cada dia há mercenário e mercenário está vindo. Ele não tem mais temor de Deus. Ele menciona o nome de Deus de toda maneira. Mas Jesus, o Senhor disse, eu não falei isso não para você não.